Meus irmãos e irmãs, graça e paz. Que bênção estarmos juntos mais um trimestre meditando na santa e gloriosa palavra do Senhor. Um trimestre em que nós estaremos diante de uma novidade. Devido à ocasião, devido ao momento, nós fizemos uma permuta entre a revista dos jovens e a revista dos adultos para este trimestre, pelo menos aqui em Uberlândia. Enquanto este trimestre os jovens estarão estudando a carta aos Efésios, que foi tema de nossos estudos no trimestre passado, nesse trimestre nós estaremos estudando o livro histórico de Josué. E eu quero te convidar para nos acompanhar nessa aventura bíblica pela história de um dos principais nomes que governaram, que estiveram na liderança de Israel no período pré-monárquico. Prazer enorme estar com os irmãos. Deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, compartilhe esta videoaula, nos ajude a fazer a obra do Senhor e que este trabalho sempre siga avante. Não desista, não desanime você, professor, professora, que às vezes, diante desta pandemia, está um pouco desmotivado, você aluno, aluna, não deixe isso te abalar. Fique firme no Senhor, porque em nome de Jesus nós seremos mais do que vencedores desse momento. Bem-vindo, bem-vinda! O programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. Estamos começando um novo trimestre e, como nós já falamos na introdução desta aula, nós temos pela frente um registro bíblico maravilhoso, que é estudarmos a consolidação de Israel como nação na Terra Santa. Nós estamos muito empolgados com esta revista e eu tenho certeza que ao final desse estudo você terá grandes lições para aprender. O nosso tema da lição, como você pode ver aí na tela, é tempo de conquistas, fé e obediência no livro de Josué. Portanto, este é a nossa temática, em que estaremos meditando e estudando sobre este livro histórico tão maravilhoso. E a nossa primeira lição está aí na tela para os irmãos. Como os irmãos podem ver, a nossa lição é a lição de número 1. Por favor, esqueça a data, porque nós estamos reaproveitando a lição dos jovens. Livro de Josué, tempo de conquista. Nesta lição, nós estaremos tendo uma visão geral, um overview sobre esta epístola tão importante e tão maravilhosa. Aliás, epístola não, estou ainda ligado na chave de Efésios, sobre este livro tão importante e tão maravilhoso que é o livro de Josué. Amém? O nosso texto dia, que seria o nosso texto áureo, né, diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. A nossa síntese, que na verdade é o que nós chamamos de verdade prática na lição dos adultos, diz: os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. A nossa leitura bíblica em classe, ela encontra-se, que é o nosso texto bíblico, em Josué, como os irmãos podem ver aí, capítulo de número 1, do verso 1 até o verso de número 6, que apresenta-nos o momento de transição entre o governo de Moisés e o governo de Josué, ok? Eu vou chamar a atenção dos irmãos que a nossa lição, portanto, ela vai trazer aqui o nosso tópico 1, como os irmãos podem ver, o livro de Josué. E eu vou seguir aqui, na verdade, algumas anotações, eu vou estar fazendo algumas ponderações aqui com os irmãos, para que a gente esteja estudando junto e anotando aquilo que eu vou estar colocando aqui
para os irmãos, ok? Então vamos lá? Vamos começar então com as nossas notas de aula. Como os irmãos vão ver aqui, eu vou colocar aqui para os irmãos, ó, notas de nossa aula, que é a aula de número 1, tá bom? Vamos lá então. Já que nós vamos falar sobre Josué, a primeira coisa que eu gostaria, que eu quero chamar a atenção dos irmãos, é para o personagem central deste livro. Eu quero inicialmente falar justamente com os irmãos sobre Josué, para depois apresentar para os irmãos o texto bíblico deste livro. Muito bem. É interessante quando a gente olha para Josué, porque ele nos chama a atenção desde o seu nome. Bem, na verdade, o nome de Josué era Oséias. Muitas vezes no Antigo Testamento ele é chamado de Oséias, filho de Num. Era um costume daquela época apresentar uma pessoa pelo seu pai, como sendo uma genealogia e até dando certa confiabilidade ao nome em questão. Portanto, o seu nome inicial, vamos colocar aqui para os irmãos, o nome inicial era Oséias. E eu gosto de pensar em Oséias, porque Oséias, se nós pegarmos a tradução da palavra Oséias, significa ele salvou. E é ele no sentido de sujeito desconhecido mesmo. É ele. Quem é ele? Nós não sabemos. E é interessante porque parece-me que à medida que Josué é apresentado e ele é direcionado para a liderança, o seu nome é mudado. Já percebeu na Bíblia Sagrada como quando há mudança de direção na vida do homem, seja no sentido de liderança, ministerial, de conduta, não interessa, há sempre uma mudança acompanhando o nome? Por exemplo, vamos lembrar de Israel, né, que chamava-se Jacó, enganador, e depois se torna Israel. Vamos lembrar do próprio Saulo, que foi transformado em Paulo. Então, Oséias, filho de Num, foi transformado em Josué. Então, qual é a peculiaridade que tem no nome Josué? Deixa eu colocar na mesma cor aqui para os irmãos estarem me acompanhando. É que Josué se parece muito, mas muito mesmo, com a Deus, com o significado de Oséias. Só que Joshua, tá, tem o mesmo começo de letra que Yahvé, YHWH. E YHWH, a primeira parte do nome, então, a primeira parte é Senhor. Isso aqui nós traduzimos como Senhor. Olha que coisa interessante, tá? Então, Senhor é a tradução. Já a segunda parte do nome é salvação. Salvação. Então, na verdade, de ele salvou, né, a expressão ele salvou é transformada agora em o Senhor é a salvação. Olha que interessante. Então, na verdade, Josué agora recebe o nome de o Senhor é a salvação. Então, observe que agora ficou muito claro, mas muito claro mesmo, quem é a salvação. Quem é a salvação? É o Senhor. Então, foi necessário deixar claro que a salvação a qual Josué estava apegado, juntamente com o povo de Israel, nada mais era do que a salvação em Yahvé, em Jeová, no Senhor. E por que era importante deixar bem claro de quem era essa salvação? Por que foi necessária essa mudança de nome? Vamos nos lembrar do contexto em que nós estamos vivendo? Nós temos uma tribo, um povo, na verdade, composto de 12 tribos, que estão emergindo do deserto depois de ficar 40 anos peregrinando, sendo moldados por Deus e entrando numa terra povoada por centenas de povos que cultuavam milhares de deuses. Então,
se chega alguém com o nome Ele salvou, facilmente atribuiriam essa salvação a Moloque, a Baal, a Astarote, que são nome de deuses daquela época, a Dagon, não é verdade? Mas observe que coisa interessante, o Senhor sabendo disso, pensou, de forma nenhuma o meu servo que liderará o meu povo, que irá liderar o meu povo, entrará aqui de qualquer maneira, com um nome que pode atribuir a salvação a outro. E aí ele recebe o nome Josué, que significa o Senhor é a salvação. O nosso Deus não faz nada por acaso. Muito bem. Quando a gente começa a ler a história de Josué, você percebe que no Pentateuco, que são 5 primeiros livros da Bíblia, e aí claro que eu vou dar uma ênfase em Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, que são ali os 4 últimos do Pentateuco, o nome Josué ele é mencionado 27 vezes. Então, só para os irmãos anotarem aí, porque são informações importantes. Irmãos, nós estamos inaugurando um novo layout de aula. Eu espero que fique mais fácil para os irmãos anotarem, tá certo? Então, dentro desse layout, deixe seu comentário se ficou mais fácil de fazer as anotações. Muitos irmãos reclamavam que o quadro, a letra ficava pequena, grande. Eu acredito que agora vai ficar um pouco mais legível, tá bom? Então vamos lá. Josué é mencionado 27 vezes no Pentateuco. O nome dele é mencionado, vou escrever aqui para os irmãos, é mencionado 27 vezes no Pentateuco. Depois, claro que no livro de Josué ele vai ser mencionado mais vezes. E veja que coisa interessante. Quando ele aparece, ele não aparece com muita pompa, com nenhuma apresentação de gala, não. Simplesmente é mencionado que ele apareceu. E olha, sabe qual é a primeira ocasião que Josué aparece? A primeira ocasião em que Josué aparece é justamente na primeira batalha de Israel no deserto contra o povo amalequita. A Bíblia diz que Josué pelejou no lugar de Moisés. Você pode encontrar isso em Êxodo, capítulo 17, do verso 8 ao verso 13. Você vai ver que está esta passagem lá, dizendo, olha, Josué foi apresentado dentro do campo de batalha como um guerreiro que conduz Israel à vitória. Parece até, eu falo parece, porque eu sinceramente acredito que isso não é o acaso, que o autor bíblico já queria posicionar Josué dentro do tabuleiro da guerra para mostrar que o escolhido de Deus era o homem certo para liderar o povo na conquista da Terra Santa, tá bom? Então, vamos anotar aqui, a primeira vez, portanto, a primeira vez que ele aparece é na guerra contra os amalequitas. Guerra contra os amalequitas. Observação importante, reforce isso. Não há nenhuma grande apresentação, não há nenhum alarde, não há nenhum epíteto para Josué. Ele simplesmente é mencionado. E desse fato, é interessante que você já começa a perceber essa característica dele ser general, de ser uma autoridade aprovada por Moisés, não é? Mesmo aparecendo. E você vai perceber que ao longo da narrativa bíblica, Josué meio que desaparece. Ele volta a aparecer lá em Números, capítulo 11, versículo 28. E a passagem interessante, porque se você ler Números capítulo 11, vai lembrar que Josué, daquela história que Moisés escolheu alguns moços para profetizarem. Moços que iriam, a conselho do próprio sogro de Moisés, ajudá-lo na dura tarefa de legislar diante do povo. Moisés já não era tão novinho assim, e estava tendo dificuldade de atender às demandas que Israel exigia. Então seu sogro falou, olha, escolha pessoas idôneas, jovens idôneos, para que venha sobre eles também a unção e que eles te ajudem nas causas do povo.
E é isso que Moisés faz. Moisés escolhe alguns jovens ali para estarem ajudando. E o Espírito Santo, olha só o Espírito Santo atuando lá no Antigo Testamento, né? O Espírito Santo desce sobre estes jovens. E adivinha quem foi o reclamão e que foi lá conversar com Josué? Mas reclamar do quê? É porque, além daqueles jovens que está profetizando, havia um outro grupo fora do arraial que também estava protestando, né? Estava profetizando, melhor dizendo, estava profetizando. E Josué foi protestar, falou, não, esses aí não podem protestar de forma nenhuma, né? Não podem profetizar de forma nenhuma, eu protesto. E aí, claro, Moisés rejeita este protesto, e é interessante porque eu fico pensando, meus irmãos, olha só, um homem guerreiro, escolhido por Deus, mas não isento de erros. Isto é uma característica própria da Bíblia Sagrada, não divinizar os homens, não esconder os seus erros também. Aqui você encontra um primeiro erro claro de Josué, que é de querer cercear, ou no mínimo regular, sobre quem o Espírito Santo desceria, como se o Espírito Santo não fosse capaz dele mesmo, não é, de dizer a quem ele poderia direcionar, ok? Então tá colocado aí para os irmãos esta pequena biografia do homem chamado Josué. Muito bem, agora que eu sei quem é Josué, eu quero pensar com os irmãos no contexto histórico que nós estamos falando, tá? No contexto histórico do livro de Josué. O que estava acontecendo? Eu já falei para os irmãos que depois de dirigir Israel por tanto tempo, né, 40 anos pelo deserto, agora Moisés já estava caminhando para o final dos seus dias. Então, ele chama Josué para conversar. Observe que há aí uma primeira troca de liderança. E Moisés entrega para Josué um fruto maduro. Por que eu digo fruto maduro? Perdão, eu digo fruto maduro porque, vamos lembrar, quando o povo de Israel foi para o Egito, era a família de José, não era? Quando eles saem com Moisés, eram milhões de pessoas, estima-se milhões de pessoas. E durante a caminhada, este bando de gente teve que aprender a ser povo de Deus na marra. Teve que perecer a geração original lá no deserto para que uma nova geração mais fiel, mais forjada, pudesse adentrar a Terra Santa. Deus não poderia permitir que numa guerra de conquista que envolveria tanta gente, tantas situações de fé, incrédulos que contestassem a ação de Deus estivessem presentes. E é neste momento que você vai lembrar que só Josué e Calebe entraram daquela geração inicial. Apenas Josué e Calebe. Então, no primeiro momento, eu quero que os irmãos percebam que nós estamos diante de uma transição de governo, tá? Estamos diante de uma transição de governo. Estamos saindo do governo ou da regência de Moisés e passando para a regência de Josué. Além disso, você vai observar que existia uma tarefa para eles. Qual era a tarefa? A grande missão proposta, a missão proposta era iniciar uma série daquilo que nós chamamos de guerras de conquistas. Guerras de conquistas. Digamos, inclusive, que seria uma guerra santa, tá? Uma guerra santa. Eu não gosto, sinceramente, de colocar o termo guerra santa, embora, claro, nós saibamos que era uma guerra, eram guerras que o próprio Senhor exigia disso, porque deveriam tomar a terra prometida, Canaã, da mão daquele povo incrédulo, incircunciso. Mas eu não gosto de chamar de guerra santa porque para todos aqueles povos, todos eles, qualquer guerra era uma guerra santa. Afinal de contas, todas as guerras que eles faziam eram pensando justamente
em enaltecer o seu Deus. O Deus mais forte era o Deus do povo vitorioso. Interessante, não é? E aí, você vai perceber que existem algumas características que mostram que provavelmente a história de Josué, ela aconteceu ali por volta do segundo milênio antes de Cristo, naquela chamada Idade do Bronze. Por que nós levamos a crer que isso aconteceu nesta época, né? Idade do Bronze, como a história gosta de classificar? Eu vou explicar para você por quê. Primeiro, você vai ver algumas questões de fronteiras. Quando você pega um livro de história geral, você vai lembrar que as descrições que o Pentateuco dão de fronteiras realmente estão de acordo com aquilo que é definido a Canaã antiga. Você tinha uma fronteira meio diluída, não é? Onde ali você tinha do lado norte, né? Do lado norte ali, uma fronteira que era uma briga constante entre os egípcios e os hititas, porque os egípcios consideravam a região norte de Canaã como seu domínio, e ali havia um outro povo, que era o povo hitita, então eles estavam constantemente em conflitos por aquele lugar. De um outro lado, você tem uma fronteira mais setentrional, que é o Mar Mediterrâneo, também que servia como uma fronteira natural daquela região. Na fronteira oriental, você tem ali o Rio Jordão, não é? Que servia como um intermediário. Então, perceba que o conceito bíblico de terra prometida, ele concorda com o uso que os egípcios faziam do vocábulo Canaã durante aquilo que é chamado de Novo Reino. Então, você tem escritos egípcios de 3.500, 4.000 anos atrás, colocando Canaã sobre essas fronteiras. E quando você lê a história bíblica, você percebe que é justamente essas fronteiras que eram realmente alcançadas pelo povo de Israel. Então, as fronteiras basicamente você tinha, né? Como fronteiras, vamos colocar aqui, a Terra Santa, ela tinha como fronteiras, vamos colocar aqui, o próprio Egito, tá? De um lado, você tinha o Mediterrâneo de outro, né? O Mar Mediterrâneo de outro, e você tem o Rio Jordão fechando aí esta fronteira tradicional, tá bom? E aí você tem inclusive algumas cidades que são citadas, cidades das quais hoje não existe nada mais que não ser destroços, como Bíbulos, Tiro, Sidom. Sidom ainda tem alguns resquícios delas, né? Ganharam nome novo. Acora, Azor, Jericó, que é a cidade mais antiga da Bíblia Sagrada e do mundo, né? É a cidade mais antiga do mundo. Então, isso atesta realmente isso. Uma outra prova de que há uma coerência muito grande no livro histórico de Josué são alguns fatos que acontecem em Josué que eram costumes da época. Você quer ver um exemplo? Nós vamos estudar mais para frente a história de Raabe, uma história clássica, linda, de salvação e de fé. E você vai se lembrar que era um costume daquela época, dos povos que iriam guerrear, enviar homens para fazer reconhecimentos. Isso aí você tem em todos os grandes manuais de guerra da antiguidade, tá? Dos tempos de Hammurabi, dos tempos antigos, você vai encontrar isso. Você enviar espiões para fazer reconhecimento daquela terra e daquele povo que eles iriam enfrentar. E você vai perceber que este fenômeno muito bem difundido no Oriente, ele é claramente descrito no livro de Josué. Então, você tem aqui alguns fenômenos, né? Alguns fenômenos que atestam para esta formação, que atestam para essa ideia do livro de Josué, tá certo? O fato de enviar espias, que era algo muito comum naquela época e que Josué fez isso bastante. E um outro detalhe muito interessante que você vai ver também é que esses espias, eles se refugiam na casa de Raabe.
que é, na verdade, uma prostituta. Alguns termos traduzem como estalajadeira, né, que é dono de uma estalagem, só que naquela época as estalagens eram um nome sofisticado para as casas de meretrizes. Se você pegar o vocábulo, vai perceber que não adianta tampar o sol com a peneira. Raabe era, sim, uma prostituta. E é interessante porque nesses lugares, desde a antiguidade, era onde se reunia criminosos, espiões. Tanto é que se você pegar um código antigo, que é o Código Hammurabi, inclusive um código muito parecido com os 10 mandamentos, claro, com as devidas diferenças em termos de teologia, tinha um artigo, que é o artigo 109 do Código Hammurabi, que dizia assim: se malfeitores se reúnem para maquinar, eu estou lendo, tá? O código, em atividades conspiratórias na casa de uma estalajadeira e ela não os detém e não os traz ao palácio, aquela estalajadeira será morta. Então você observe que o segundo costume era o costume de criminosos e malfeitores se instalarem em prostíbulos. Tudo isso, pessoal, irmãos, irmãs, professores, professoras, tudo isso coopera para crermos então nas veracidades dos relatos bíblicos disso aqui. E não bastasse isso, você tem também os povos descritos naquela época. Quando você pega, por exemplo, o livro de Josué, você vai ver que ele menciona, por exemplo, os heveus, que eram povos daquela época, ele menciona os ferezeus, ele menciona os girgazeus, e havia um povo que, quando eu era menino, me fascinava devido à história lendária que envolvia esta geração de homens, que eram os filhos de Enaque, os chamados Enaquins, gigantes que tinham uma característica genética muito interessante. Possuíam 6 dedos, 6 artérios em cada mão. Então eram pessoas que tinham uma deficiência genética e eram gigantes, enormes. Inclusive, Golias, o campeão filisteu, na verdade era um descendente dos filhos de Enaque, que formou a geração dos Enaquins. Todos esses povos têm seu registro em tábuas urritas, encontradas na Idade do Bronze, em escritos egípcios do Novo Reino, ou seja, eles têm atestado realmente a sua existência. Portanto, a fidelidade histórica do livro de Josué e das suas narrativas, e eu poderia aqui continuar a desfiar trocentas características, o fato de ter cidades muradas, como era o caso de Jericó e de Ai, e assim por diante, também corroboram para a fidelidade deste relato, mas nós vamos ficando por aqui. Bom, a segunda e última parte da nossa lição fala sobre o propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. Eu vou fazer uma divisão um pouquinho diferente do que faz a revista, porque eu quero agora avaliar sobre o aspecto de teologia este livro, tá? Eu quero avaliar este aspecto teológico e também já apresentar para os irmãos os desafios das lições que nos virão pela frente. Então, a primeira coisa que me chama a atenção é que no livro de Josué, você vai perceber claramente a questão das guerras, que seriam as guerras santas, tá? A guerra santa, eu vou até pôr no singular, tá? Guerra santa e o interdito, tá? E o interdito. Mas o que seria interdito, né? E o que seria guerra santa? Eu já fiz um pequeno comentário aqui para os irmãos. Guerra santa, porque o povo de Israel era um povo teocêntrico. Portanto, o que eles iriam fazer, as ordens que eles obedeciam, eram ordens transmitidas por um líder que se dizia orientado por Deus. E era isso que Josué fazia mesmo. Ele literalmente falava, olha, Deus falou para guerrearmos, fazemos isso, aquilo, aquilo outro. O interdito se refere ao fato de que raramente Deus permitia que os espólios de guerra ficassem com o povo de Israel. Aqueles espólios eram queimados, eram destruídos, eram destroçados.
Então, havia um interdito sobre aqueles espólios. Fato é que, vez ou outra, Deus abriu algumas exceções, mas ele não queria que o seu povo se misturasse e nem aceitasse, nem se envolvesse com a cultura daquela época. A razão da Guerra Santa é porque Israel precisava retomar, ou melhor, se estabelecer numa terra dada por Deus. É interessante porque Deus havia prometido isso para Israel. Poderia simplesmente dar a terra para Josué e seus seguidores, mas Deus faz com que aquele povo guerreie. Por quê? Porque Israel precisava estabelecer um vínculo com a terra, e tudo aquilo que você luta para conquistar, você cria um vínculo maior. Tá entendendo? E esta era a razão das guerras santas. A razão era guerrear para estabelecer um vínculo com a promessa. Olha que coisa linda! Um vínculo com a promessa. Então era isso que eles faziam. E o interdito era para conservar aquele povo. Uma outra observação que eu quero fazer aqui, relacionada à teologia de Israel, tá? Para os irmãos, é o fato de que você tem a herança da terra, né? A herança da terra. Ou seja, eles estavam correndo atrás de uma herança que Deus havia prometido para Jacó, para Israel, para Abraão, na verdade. Lá em Gênesis, quando se estabelece a chamada aliança abraâmica, já estava ali sendo lançado a herança de Deus. Portanto, Deus queria que o seu povo fosse atrás da herança. E outra coisa que eu gosto bastante de pensar aqui é no fato de que Israel precisa aprender que possui um Deus santo e redentor. E eu acho que aqui está um dos grandes valores do livro de Josué. Não é apenas um livro histórico, não é apenas um livro para narrar as conquistas, alegrias e tristezas de Israel, mas para mostrar a lealdade de Deus para com o seu povo, a fidelidade de Deus para com a sua promessa e como Deus não desiste dos seus. Além disso, como o Senhor protege o seu povo e como ele é santo. Ao ler o livro de Josué, você precisa ter em mente que você está vendo ali literalmente o nascimento, embrião de uma nação real. Por quê? Porque para ser nação, isso aqui é muito importante. Eu quero deixar isso aqui bem claro. Qual o motivo de tudo isso? Porque para ser nação, você precisa ter um povo. Israel era um povo. Você precisa ter um governo. Israel agora tinha Moisés e Josué, mas você precisa ter terra. Não existe nação sem terra. Por que não existe a nação cigana? Os ciganos têm povo, mas não têm terra. Perambulam para lá e para cá. Deus, em momento algum, queria que seu povo fosse nômade. O outro grande objetivo que nós temos no livro de Josué é mostrar que Deus peleja pelos seus. E eu quero finalizar a aula aqui. Neste trimestre nós veremos que os mínimos detalhes de uma guerra, os mínimos desígnios de Deus, os mínimos detalhes, os desígnios de Deus têm um objetivo, que é dar a vitória para aqueles que creem nele. A palavra-chave de Josué é crer em Deus, crer no Senhor da guerra, porque ele é fiel para dar a herança ao seu povo. Ajunte as notas de aula que eu coloquei aqui para você com aquilo que a nossa revista traz. Eu espero tê-lo ajudado, espero que você goste desse novo formato. Estaremos juntos mais um trimestre em nome do Senhor Jesus. Que Deus, em Cristo Jesus, te prospere e te abençoe sempre mais. Amém.